que é Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Um confronto que virou clássico nacional e que será decisivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai para o Allianz Parque encarar o Palmeiras neste domingo às 4 da tarde. O confronto do líder com o vice-líder tem muito em jogo. Caso o rubro-negro vença, fica a apenas 1 ponto de diferença do rival. Já em caso de derrota, veria o Verdão disparar em 7 pontos. Para o jogo decisivo, o técnico Felipe Luiz segue com problemas no meio de campo, com os desfalques de Alan, De La Cruz e Pulgar. No restante, o time deve ter força máxima, já que Pedro e Arrascaeta entraram em campo na vitória contra o Botafogo da Paraíba. Já a equipe paulista conta com a força máxima sob o comando de Abel Ferreira. Nos últimos 8 anos, o Fla não perdeu para o rival no Brasileiro e espera manter a escrita na disputa pela ponta da tabela. Um campeonato como o Brasileiro tem várias finais até o final, né? Pessoal, é meio sem graça que não tem final. Tem final sim. Tem. E às vezes, e muitas vezes, elas acontecem no decorrer do campeonato. Às vezes a gente nem vê, a gente só vai perceber no final. Mas a maioria das vezes a gente vê sim, e essa é uma delas, Vene Casagrande. A primeira final do Flamengo e do Palmeiras nesse Brasileirão. Eu garanto a vocês, daqui até o final terão outras finais. Inclusive, às vezes, sem esses dois personagens. Isso pode acontecer. Mas no momento, essa é a final, Vene Casagrande, e essa é a competição que você quer e o Flamengo quer, que eu sei. Claro, a gente vem falando isso, o Felipe Luiz já falou isso, o José Boto já falou isso. Eu particularmente acho que é um absurdo para mim o Flamengo ficar sem ganhar o Campeonato Brasileiro desde 2020 e durante esse período comandou a liderança do Campeonato Brasileiro pouquíssimas vezes, o que eu acho um absurdo também, levando em consideração o investimento que o Flamengo faz toda a temporada. Dito isso, o Campeonato Brasileiro é extremamente importante para o Flamengo em 2025, prioridade total, e foi o que você falou. Esse duelo com o Palmeiras no domingo tem áreas de decisão. Só que o Flamengo chega extremamente desfalcado para esse duelo, o que é de se lamentar, né? É muito difícil você encarar o Palmeiras pelo momento que o Palmeiras vive. Ontem, por exemplo, assistiu ao jogo do Palmeiras novamente, Estevão comendo a bola contra o Ceará pela Copa do Brasil. Vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo, muito difícil mesmo, porém, estamos falando de uma decisão, e uma decisão pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo, até mesmo erro de arbitragem, né? Se a gente parar e analisar. Mas, levando em consideração o gramado sintético, isso também está sendo botado na ponta do lápis no Flamengo. Acho até que a não escalação, isso é um achismo, não é uma informação. A não escalação, a possível não escalação do Pedro. É também possível? Isso está confirmado ainda? Eu, se eu tivesse que arriscar, o Bruno Henrique é o titular. Não que eu queira isso. Mas analisando os últimos fatos aí do Flamengo, o fato do Bruno Henrique não ter entrado em campo durante a semana, acho que o Felipe Luiz pensou muito no jogo do final de semana contra o Palmeiras. Então, eu acho que isso tudo vai ser levado em consideração. Dito isso aí, Fernandinha, eu vejo o Palmeiras como favorito nessa decisão, digamos assim. Sério? Eu vejo, pelo momento que vive, pelos jogadores que tem à disposição e a quantidade de desfalques do Flamengo para esse jogo. Realmente é incrível o momento que vive o Palmeiras agora, né? E o Brasil, né? É assim, você vê a inconstância para todo mundo. Ninguém vai jogar de janeiro a dezembro bem e vai ser o soberano. Vai ter uma hora que vai ter uma queda. Já teve nessa temporada um momento que o Palmeiras ficou de um jeito ali que a torcida chiou e é natural. E agora o Flamengo, de uns jogos, aconteceu um momento que a torcida vai chiar um pouquinho também, porque a atuação não está no script que deveria, um show. Mas a efetividade do Flamengo, ela continua viva e muito intensa, o Lucas Pedrosa. Você também acha que o Palmeiras, nesse momento, é o favorito? Ah, com certeza. O Palmeiras se achou, Fernanda. O Palmeiras, que não tinha conseguido se achar no Campeonato Paulista, perdeu inclusive a grande final para o Corinthians, o que lá em São Paulo tem até um peso maior nesse momento do que no futebol carioca. O Campeonato Paulista é levado mais a sério, na minha visão, do que o Campeonato Carioca, tem uma importância maior do que o Campeonato Carioca. E aí o Palmeiras sofreu aquele momento, só que tem um grande técnico que, quando a gente fala em momento do Palmeiras, é momento de 5 anos, é momento de 6 anos. É uma equipe que sempre chega nas principais competições, que está sempre beliscando um título, que está sempre conseguindo se reinventar. E aí você olha para desempenho de jogadores como Estevão, que é um cracaço. Maurício voltou a jogar muita bola no Palmeiras, porque ano passado ele chegou, alternou, está jogando muita bola. Aí, entre outros, como o Felipe Anderson, que chegou no ano passado e não conseguiu render muito bem, está rendendo de novo. Vitor Roque.
Para mim, uma das principais contratações do futebol brasileiro. Ainda tem o privilégio de ter um Paulinho no banco, tem outros jogadores que conseguiram crescer também, como o Giag, que chegou no passado e não se firmou tanto. E tá jogando muita bola, todo Giag, mundo né? que chegou no ano passado tá conseguindo ter o que eu falei aqui, sobre o Santos, adaptação. A adaptação desses jogadores foi no ano passado. Nesse ano eles estão desabrochando. Então é um Palmeiras que tem um grande técnico, que está com um elenco mais jovem, se rejuvenesceu também, e nesse momento chega melhor. Só que a gente não pode deixar de falar do Flamengo, porque o Flamengo é o Flamengo, gente. A gente está falando aqui de uma equipe que, na minha humilde visão, tem ainda o melhor elenco do futebol brasileiro. O que está faltando é essas peças entregarem individualmente. Quando a gente fala sobre o Felipe Luiz e contesta o trabalho dele, eu vejo muito mais quando a gente tira a responsabilidade desse técnico e não coloca essa responsabilidade nos jogadores. Porque existem peças individuais que não estão rendendo, como o Bruno Henrique, como o próprio Michael, entre outros jogadores. O Luiz Araújo é um cara que oscila muito, mas é um grande jogador, mas oscila muito. Então, acho que individualmente as peças do Flamengo estão precisando dar essa resposta. E nesses jogos é onde você precisa delas. Mas é aí que entra a minha crítica ao Felipe Luiz. A gente comentou aqui a insistência dele no Bruno Henrique como titular. Sim. Pra mim é um erro. Concordo. E assim, eu não vou criticar aqui, hoje é sexta, o jogo é só domingo. Muita coisa pode acontecer até lá, inclusive a escalação, ele botar o Pedro, ele pode surpreender. E aí não tem como, eu vou ficar aqui criticando o cara sem saber a escalação. Agora, se isso se confirmar, ele colocar o Bruno Henrique como titular e deixar o Pedro no banco de reservas, por mais que seja a desculpa, grama sintética, voltando de lesão, eu prefiro começar 1000 vezes com o Pedro, levando em consideração o momento que o Bruno Henrique vive, a começar com o Bruno Henrique, como centroavante. O meu time, se eu tivesse que escalar, seria Pedro e Bruno Henrique juntos. Só que o Bruno Henrique na ponta esquerda e o Pedro centralizado. E aí eu botaria o Luiz Araújo na ponta direita. Porque assim, Plata é desfalque, Pulgar é desfalque, De La Cruz desfalque. Olha a quantidade de desfalque. Aí o Alan, que seria reserva imediato do Pulgar, desfalque. Então o Felipe Luiz, embora eu não considero mais o Flamengo como o melhor elenco, mas ainda tem um baita elenco. Mas mesmo assim a vida fica muito difícil pro técnico Felipe Luiz. Cebolinha tá livre? Cebolinha tá livre. O Cebolinha tem que jogar, cara. Eu acho que teria que ser Cebolinha e Pedro. Pela Sim, fase você do Bruno tiraria Henrique. nessa escalação do Vene o Bruno Henrique? Tiraria. Não, mas eu acho que a fase do Cebolinha ainda é pior do que a do Bruno Henrique. Não, mas o Cebolinha fez gol, conseguiu jogar. Deu certo o ataque no último jogo. O Cebolinha não tem me agradado, vou ser bem sincero. E outra, vou levar em consideração também grama sintética. E o Cebolinha, a todo momento, tem questão de física também. Eu tô levando em consideração isso. O jogo do contra o Palmeiras. Contra Vamos o lá. Palmeiras. Eu queria então que você falasse, ô Vene, o time que você acha que o Felipe Luiz vai escalar. Você já falou que você escolheria aí, mas que você acha que ele vai escalar. O que eu escolheria, eu posso falar, que eu não falei? Pode. Rossi, aí tem que ser o Varela, obviamente o Wesley tá suspenso. Eu botaria Danilo e Léo Ortiz na zaga. Na lateral esquerda, obviamente, Alexandre. Meio de campo, nossa, aí é o problema. Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, seria o meia. Aí na ponta direita, Luiz Araújo, na ponta esquerda, Bruno Henrique e o Pedro centralizado. Esse seria o meu time. Esse é o time que o Vene escolheria. Só que isso. pelo que o Vene vem trazendo de informação, o Felipe Luiz não vai colocar o Pedro e o Arrascaeta juntos. Esse é o hoje- maior ponto dele, né? Hoje eu acho muito difícil Você isso acha acontecer. muito difícil. Muito Então, difícil. qual é o time que o Felipe Luiz deve trazer? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Everton Araújo. Aí eu vou ficar na dúvida. Gerson, Arrascaeta. Eu acho que ele vai botar o Michael, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Se eu tivesse que arriscar, seria esse o time do Felipe Luiz. Óbvio, ainda tem treino de sexta, de sábado. Eu já sei que você ia mudar, que é o Danilo no Léo. 3 eu ia mudar já. É esse. O Danilo eu também botaria. Você Danilo também. eu botaria. A diferença do seu foi o Danilo no Léo, foi o Michael que não tá no jogo, e aí você botaria o BH, o Pedro que E o não tá Pedro no jogo. centralizado. E você? Primeiro Danilo, obviamente, ainda mais nesse tipo de jogo, cara. Você tá falando de um cara que passou por Real Madrid, Manchester City, Porto, Juventus, agora tá no Flamengo, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Como que esse cara tá no banco do seu time? Não tem como, ainda mais com uma final contra o Palmeiras. O Danilo tem que jogar, na minha visão. Na ponta esquerda, eu jamais iniciaria com o Michael. Eu acho que o Michael também é outro, assim como o Bruno Henrique, que estão devendo muito, muito nesse ataque do Flamengo. E o Flamengo perde ofensividade, perde letalidade quando esses jogadores estão em campo. Então eu acho que eu colocaria, como eu falei aqui, o Danilo na posição titular junto com o Léo Ortiz, o Cebolinha na ponta esquerda e o Pedro no ataque. No lugar dessa escolha do Michael, do Felipe Luiz, Sim. e o Pedro no lugar E do Bruno Henrique. só para contextualizar, gente, tem algum sentido no que o Felipe Luiz está fazendo. Porque o quê? Ele quer a marcação sem bola. O Palmeiras,
Não é a equipe da Copa do Brasil que o Flamengo enfrentou, o Palmeiras não é o Juventude, o Palmeiras é o Palmeiras, ainda mais jogando em casa. Então, o jogo sem bola é muito importante, que o Pedro é ruim nesse balanço. O Pedro não consegue fazer o jogo sem bola decentemente. Então, faz algum sentido. Mas mesmo assim, se eu sou o Flamengo, eu iria para jogar para vencer a partida. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, Neymar quer jogar no Flamengo e tem o desejo de disputar o Super Mundial de Clubes pelo rubro-negro. O craque brasileiro enxerga no Flamengo uma estrutura e elenco capazes de proporcionar a ele a melhor preparação possível para a Copa do Mundo, tanto fisicamente quanto tecnicamente. A ideia de Neymar seria assinar um contrato de 1 ano e meio com o clube carioca, período que cobriria os preparativos finais para a próxima Copa do Mundo. Internamente, a ideia conta com o apoio dos líderes do elenco do Flamengo, que estariam entusiasmados com a possível chegada do camisa 10 da seleção brasileira. Um dos principais nomes do time, Arrascaeta, inclusive, comentou recentemente em entrevista que jogar ao lado de Neymar seria a realização de um sonho e que o craque agregaria muito ao grupo. A diretoria do Flamengo vê a oportunidade com bons olhos, considerando que Neymar é um dos jogadores mais midiáticos e talentosos do futebol mundial e que sua chegada aumentaria ainda mais a visibilidade internacional do clube. Além disso, há a expectativa de que a presença de Neymar eleve o nível técnico da equipe em competições importantes, como o Super Mundial de Clubes, competição que será uma das maiores vitrines do futebol global nos próximos anos. A possível vinda de Neymar já estaria sendo discutida nos bastidores do clube, inclusive com avaliações sobre viabilidade financeira, marketing e retorno esportivo. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele está motivado a ganhar títulos e principalmente disputar o Super Mundial. A torcida do Flamengo, por sua vez, já se movimenta nas redes sociais, sonhando com a chegada de Neymar e formando campanhas para demonstrar apoio à ideia. Embora ainda não haja confirmação oficial, os rumores ganham força nos corredores da Gávea, principalmente diante do desejo expresso por Neymar e da receptividade dos jogadores e dirigentes rubro-negros. Caso se concretize, essa contratação será uma das maiores da história do futebol brasileiro e pode transformar completamente o cenário esportivo nacional e internacional nos próximos meses. Agora eu quero saber de vocês, torcedores, você gostaria de Neymar no Flamengo? Se você gostou dessas notícias, já deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Saudações rubro-negras!